Oi, amigos, tudo bem? Esse vídeo hoje é mais especial que os demais porque eu trouxe aqui a Camila da Shield Maiden para ela falar um pouquinho da marca dela, de todo o processo aí que levou à construção dessa marca, a história, o nome das peças, enfim, tudo que vocês quiserem saber a respeito. Mas também a gente vai fazer aqui hoje uma brincadeira, um experimento. A gente vai trabalhar com uma das peças, que é o vestido Boudica. Não sei se eu sei falar certo o nome, é isso mesmo? Pode ser, eu já ouvi falar Boudica ou Boudica também. Boudica, tá. É porque eu fui meio bem pela leitura mesmo. Sim. E não que tinha escutado alguém falar, enfim. É um vestido bem lindo, ele tem um corte bem legal, ao mesmo tempo que ele é sofisticado, ele é um vestido que dá para usar no dia a dia, bem confortável, para várias situações, assim, ele pode se ajustar. Então, vou deixar a Camila falar um pouquinho da marca, da história dela com a marca, e depois a gente vai fazer essa experiência aí de um tingimento natural no vestido que eu falei. Tá. Ai, querida, eu queria te agradecer muito por ter me convidado para participar e pra gente fazer esse bate-papo. Achei demais a tua ideia, fiquei muito feliz. E, enfim, então, começando a falar um pouco da marca, né? Como eu te falei antes, é uma história que se mistura muito com a minha história também, Sim. com o momento de vida que eu tava. E eu sempre gosto de falar a respeito disso, porque eu vejo que outras pessoas também, às vezes, estão passando por transformações e tal. E é legal de saber, assim, né, de ver. Sim. Eu já me inspirei em outras pessoas que passaram, Com então, certeza. e enfim. Assim, eu sou formada em moda, me formei em 2009. Antes disso eu já trabalhava com moda, trabalhava dentro de uma fábrica de jeans, então eu sempre tive esse contato com o processo produtivo, bem chão de fábrica, Sim. assim, de entender qual o trabalho que uma costureira tem para fazer uma peça, quanto tempo leva todo o processo, e sempre gostei muito dessa parte de processo mesmo, de produção. Depois de um tempo eu trabalhei com outras coisas, trabalhei com consultoria, dei aula de marketing de moda, fiz várias coisas dentro da moda, até que eu caí dentro de uma empresa de fast fashion. E foi uma experiência incrível para mim, assim, porque eu pude entender, assim, como é que é fazer trabalhar para uma distribuição gigante, com lojas no país inteiro, entendo que tem um resultado ali. Sim. E, enfim, é o sonho de todo mundo que estudava moda na minha época, poder trabalhar numa empresa grande dessas, né? Só que chegou um tempo, depois de uns 3 anos que eu tava ali, que eu comecei a ficar bem insatisfeita com o meu trabalho, assim. Não tava vendo muito um propósito naquilo, ao mesmo tempo que eu tava infeliz de estar o tempo todo sendo cobrada e, enfim, fazendo um trabalho muito mais de escritório do que estar perto do produto mesmo. Eu não via muito sentido naqueles números que eu tinha que produzir, né? Que tudo, no final das contas, era a venda, assim, o dinheiro, e tinha que tá sempre fazendo as coisas porque estão na moda, porque tem que ser desse jeito, porque vai vender assim. Então, eu comecei a me questionar ali dentro. Só que nesse momento, eu não sabia muito o que fazer na vida, além de, não tava mais gostando de trabalhar com moda, e comecei a pensar que eu tinha feito a faculdade errada. Uau! De eu vou ter que parar tudo, porque eu... Enfim, aí começa a dar os problemas assim, até de saúde, porque tu não aguenta mais o que tu faz, né? Sim. E aí eu resolvi sair, ficar 1 ano fora. Aí eu fui morar na Irlanda, que era um sonho, assim, de fazer um intercâmbio, morar num outro país. Aí eu fui estudar inglês, que era uma forma de ter um visto de 1 ano. E pensei assim, eu vou ficar esse tempo fora e vou resolver o que eu vou fazer. E nesse tempo que eu tava fora, aconteceu uma coisa que me impactou muito, que foi de estar perto de um fast fashion europeu que tava super mais consolidado, né? E é muito maior do que o que a gente vê aqui. Que é aquela coisa, que, assim, da blusinha de 3 euros, sabe? Numa mesa ali, e as pessoas comprando enlouquecidamente aquilo. E foi uma experiência que me chocou muito, assim, de estar perto disso, sabe? De ver a quantidade de roupa que a gente produz
E todas elas seguindo um padrão, assim, então eu acabava vendo todas as pessoas na rua vestindo o mesmo estilo. E ao mesmo tempo sabendo de onde vêm essas peças, que vem proveniente de trabalho escravo, para estar a 3 euros, né, Sim, numa loja. São preços... É um preço que não tem como explicar, não né? tem como é que explicar, pode. ao mesmo tempo que tu vê as grandes corporações ficando cada vez mais ricas, e aí tu Sim. pensa o que sobrou para quem fez isso aqui. Sim. E ainda mais quando a gente sabe que, por exemplo, um poliéster, de onde ele vem, o algodão, a gente sabe que um agricultor precisou plantar ele e esperar um tempo, né? Se é um algodão que não é orgânico, a gente sabe que não é tão natural a coisa assim. E aquilo me deixou muito chocada, sabe? Passando esse tempo, eu voltei pra casa e ainda não sabia o que fazer. E aí bateu aquele desespero. Sim. E aquele momento de tipo, eu apostei todas as minhas fichas, peguei toda a poupancinha que eu tinha e gastei nessa viagem e tal. E foi um momento bem complicado, bem difícil. Foi um momento que eu também terminei um relacionamento de 10 anos nesse período, então vem toda aquela coisa emocional de estar sozinha, de não ter emprego, de não saber o que quer fazer. Foi um período bem complicado. Mas eu acho que todas essas coisas estavam me preparando assim para a mudança que eu ia fazer, sabe? E aí eu passei muito tempo assim, só a única atividade que eu gostava de fazer era caminhar no meio do mato, assim, no meio da rua, do nada. E eu caminhava todos os dias. Foi meio que um momento de meditação para mim. E no meio dessas caminhadas começaram a me vir todas essas coisas, toda essa experiência que eu tinha tido e tudo que eu tinha vivido. E até um momento assim de empoderamento como mulher e de me entender tudo que eu tinha vivido em questão de relacionamento e o que eu estava vivendo naquele momento. Sim. E tudo isso culminou assim num momento de tipo de eu começar a perceber a minha insatisfação também como consumidora, que eu estava mudando meu estilo pessoal e me entendendo assim, fora do mundo da moda, quem é Camila Matos, sabe? E eu comecei a ter dificuldade de encontrar peças que eu gostasse de usar. E ainda mais sabendo de onde elas vinham, né? As coisas que eu tava ali vendo nas lojas, eu sabia da forma errada e que eu não concordava, assim, que elas estavam sendo feitas. E eu sentia falta de um produto mais transparente, de uma coisa menor, que eu pudesse ver as pessoas que fizeram, saber quem fez, para onde vai, né? E entender todo o processo. E eu também tinha essa vontade de usar coisas que fossem mais limpas, assim, minimalistas, que eu pudesse colocar o meu estilo nelas, que, por exemplo, fosse um básico que não viesse com uma etiqueta, com uma marca que eu não queria ostentar, sabe? Sim. E tudo isso começou a me dar aquele pensamento de tipo, se eu não tô encontrando coisas pra mim, e eu tenho todo esse conhecimento, essa bagagem, tudo, por que não tá na hora de eu fazer o meu negócio, né? E aí a gente lida com medo também de, tipo, não vai dar certo isso, sabe? Quebra, né? Uma muralha, né? Que a gente tem que transpor pra... Só pensar nisso já tá um ruim. Sim, né? Porque a gente... assim, principalmente ainda da minha geração, né, que a gente, não sei, eu acho que tu deve ter mais ou menos a mesma idade que eu, uns 37. Eu tô chegando aos 35, a gente ainda traz muito essa coisa da segurança e da estabilidade, né, de tipo, tu tem aquela coisa de às vezes os pais falarem, por que tu não faz um concurso público, uma coisa assim estável, de tipo, né, tu ter um emprego é uma coisa importante. E eu não me via assim como uma pessoa empreendedora e tipo capaz de fazer o meu próprio dinheiro e tudo. Então foi também outra barreira que eu tive que ultrapassar. E aí eu comecei a aos poucos ver que tipo, cara, eu não sei o que fazer, se eu pudesse escolher qualquer coisa no mundo, sabe? O que eu faria hoje? E aí eu comecei a olhar para outras marcas pequenas e ver que eu tinha vontade de trabalhar nessas marcas pequenas. Ao mesmo tempo eu sabia que as marcas pequenas não podiam me contratar. E aí tudo isso foi, sabe, juntando. Então eu comecei a pensar... Se eu queria trabalhar numa marca pequena e viver todo esse processo de fazer a modelagem, de ver as peças ficando prontas, de poder ter um tempo para pensar e desenvolver as coisas, por que eu não faço isso? Então? E foi aí que eu comecei a Shield Maiden em 2015.
E comecei, assim, no quartinho da minha casa lá, que eu tava morando com a minha mãe ainda, né? Depois da viagem e tal. Comecei do jeito que a maioria das marcas pequenas estão começando, que a galera vai lá, faz seu próprio logo, faz seu próprio site, faz seu cartão de visita, faz tudo. A única coisa que eu não tive vontade de fazer naquele primeiro momento foi a modelagem, porque como eu não modelava há muito tempo, eu tive medo, assim, de, tipo, é o único dinheiro que eu tenho, sabe? Eu preciso que dê certo, assim. Aí contratei uma pessoa de confiança para fazer as minhas primeiras modelagens. Fui procurar um fornecedor de matéria-prima também, que eu achasse legal, que tivesse algodãozinho orgânico, algum material reciclado. Aí achei os fornecedores que eu queria trabalhar. Achei os fornecedores de mão de obra também, que aí eu encontrei a cooperativa Univens, lá no Sarandi. Que como eu também não me sentia muito apta a costurar as peças, eu queria passar, né, essa parte do trabalho para pessoas que já trabalhassem com isso, mas que operassem de uma forma diferente daquilo que eu estava acostumada a ver, que é um dono de uma fábrica sentado numa caminhonete gigantesca, sabe? Tipo, totalmente sem lidar e sem conhecer com a realidade. E ali era uma cooperativa, onde todas elas participam das decisões, né, da empresa, enfim, e trabalham da forma que é mais justa para elas. Então, para mim foi demais encontrar o trabalho delas para me ajudar, assim. E aí comecei com 2 modelos de camiseta, um deles eu abri em 2 cores. E aí comecei a fazer feira com 3 camisetinhas, assim, preto, branco e cinza. Legal. E aí, tipo, eu vou, né, aparecer aí, essa é a minha... é o jeito que eu quero fazer a minha marca, então, né, tipo, vamos ver o que vai acontecer. E eu sempre falo, assim, para as pessoas quando me perguntam, né, de, como é que foi e tal, eu sempre digo que, assim, foi o momento que eu parei tudo e pensei, eu não tenho mais nenhuma outra alternativa, não tem mais nada que eu queira fazer. Eu vou fazer isso, essa marca e esse negócio acontecer do jeito que eu tenho vontade, sem pedir muita opinião, sem me preocupar, assim, com fazer pesquisa de mercado e, sabe, e querer saber muito, e sem me influenciar muito pela opinião das outras pessoas. Tipo, vou fazer o que meu coração mandar. E se isso não der certo, aí sim eu vou trabalhar numa empresa de novo. E, enfim, quer dizer que aí não tem a ver e ok. Mas eu tô aí, tô há 5 anos. Show, né? Eu acho que tudo que a gente coloca, né, a nossa alma, eu acho que é imprimir a nossa história numa coisa, né? Acredito que desde o logotipo ali vai ter detalhes que fazem parte da tua história, do teu gosto pessoal, do teu conhecimento, as cores, né? Eu acredito muito eu acho que as marcas pequenas têm muito isso, e por isso que elas são diferentes. Eu acho que estão ganhando cada vez mais espaço, né? Porque não tem aquela coisa, esse ano é uma cor tal, é um modelo tal. Eu tô usando muito essas calças cargo, né? Eu me lembro da adolescência, que tinha muito, eu achava o máximo. Mas eu me lembro da adolescência e agora elas voltaram. E é um negócio que fica bem em mim, que eu me sinto super confortável. E aí eu pensei, eu acho que eu vou fazer um pequeno estoque, porque daqui 2 anos não vai ter, vai passar mais 20 anos sem ter as ditas cujas, sabe? Não são coisas feitas para as pessoas gostarem, porque cada um tem seu estilo e faz ali 1 milhão de combinações do que tem, né? Só que aí passou uma estação e acabou, né? Então, isso que é o mais bacana, né? Coisas atemporais que as pessoas vão usar por anos, roupas duráveis, como era antigamente, né? Hoje é tudo descartável, né? Antigamente as mulheres usavam aí a mesma roupa, cuidavam, usavam 2, 3 décadas, passava para filha, para neta, né? Acho que é o grande mérito, né, das pequenas marcas, é trazer isso de volta, né? Aquela coisa de costureira de bairro e tal, né? Que eu acho que é uma coisa que também tá voltando um pouquinho. Não tanto, mas... Não tanto, porque eu acho que as pessoas ainda não valorizam tanto o trabalho da pessoa fazer uma roupa, assim. E eu acho que enquanto marca, a gente até consegue ter uma visibilidade maior e passar, trazer toda essa questão da produção. Porque, enfim, uma costureira, ela vai fazer uma modelagem específica para ti, sabe? E as pessoas não entendem, assim, que é um trabalho
super complexo e que demanda muita experiência, né? Não é só colocar ali na máquina de costura. Não, é uma forminha, né? Exato, enfim. E uma coisa que eu acho legal também que as marcas conseguem fazer por mais que não seja sob medida, a gente às vezes tem como fazer um ajuste numa peça que uma marca grande não faz, sabe? Sim. Por exemplo, esses dias uma menina queria encomendar esse mesmo vestido e aí ela falou assim, mas eu tenho uma medida tal no busto e meu quadril é um pouquinho maior, sabe? E aí eu, ajustei ali pra ela nos moldes, consegui fazer uma peça pra ela, assim. Então, a gente tem como fazer, enfim, sei de outras marcas que fazem outros tipos de serviço também, que numa fast fashion, tu, obviamente, tu nunca ia conseguir. Não, né? Com certeza. Bom, então a peça que a gente vai brincar hoje aqui é o vestido búdica. Isso. Que eu tava falando o nome errado. Ele tá aqui todo branquinho, então ele já passou por uma boa limpeza da fibra. E a gente vai para a primeira parte do processo. Eu já queria falar assim que o resultado vai ser uma surpresa até para mim, porque eu gosto muito de fazer isso. Eu não sou aquela pessoa que testa em retalho. Eu pego camiseta e testo. Se eu perder, eu nunca perco a camiseta, eu invento outra coisa. Mas às vezes não fica como eu imagino que vai ficar. Então, eu me sinto segura de correr o risco porque eu sei que depois eu dou um jeito com outra coisa. Mas vai ser bem surpresa, assim, até pra mim o resultado. Mas tenho certeza que não vou estragar ele. Tá, então, se tu quiser falar um pouquinho dele, depois eu vou deixar aqui na edição uma foto do vestido para vocês verem ele no corpo, como ele fica. E no final a gente mostra o resultado aí, como que ele vai ficar, então. Então, esse vestido, que na verdade eu também não sei como pronunciar, tá? Se é búdica ou budica. Na verdade é o nome de uma rainha celta de sei lá quantos anos atrás. Que legal, essa é a melhor parte. Então, na verdade, ninguém não tem como saber, então não se preocupa com isso. Mas assim, esse vestido, como eu tava te falando, eu fiquei muito feliz com a modelagem, com o resultado dele. Porque ele tem esse corte na frente mais fechadinho, né? E tem um recorte nas costas. E ele fica muito bem em todo mundo que veste, assim. Eu acho que ele dá uma cara elegante, sabe? E ao mesmo tempo é uma peça super confortável, assim. E tipo, tu põe um tênis, tu tá pronta. Tu não precisa colocar nenhum acessório se tu não quiser. Ele fica com uma carinha chique, assim. Sim. E ao mesmo tempo, claro, se tu quiser produzir, fazer alguma coisa, colocar um brincão, uma maquiagem, um saltinho, tu também pode. E vai ficar... E tipo, tá num vestido de malha, sabe? Sim, não tem muito coisa mais confortável que isso, assim. Uhum. E é uma peça que eu já tô produzindo há uns 2 anos, eu acho, e vou continuar produzindo, né? Que a maioria das minhas peças, como eu não tenho essa coisa de, tipo, é tendência e tal, eu faço um modelo, se ele deu certo e as pessoas estão gostando, eu continuo fazendo. Ah, legal. Então, show. Então, fala mais dessa parte dos nomes celtas aí. São só celtas ou tem mais... Tem brasileiros também, tem nomes históricos, tem nomes da mitologia, tem nomes de mulheres... de diversas origens, assim. E, enfim, antes de falar do nome, queria falar do nome da marca, né? Que claro. Da onde vem, assim, a história toda. Que nesse momento que eu falei que eu tava passando de transformação e tal, tem ainda uma série, que é a série Vikings, não sei se você conhece. Sim, que eu sou muito fã, e na época também era muito fã. E, assim, a Lagertha, que é a personagem, uma das personagens principais, ela me impactou muito. Porque eu acho que a gente não estava acostumada, eu pelo menos não estava acostumada a ver uma personagem feminina que tivesse que representasse, sabe, de uma forma diferente, assim, que não fosse a princesa, ou que não fosse só uma coisa, sabe? Ela era mãe, ela era fazendeira e ela chutava bundas por aí. Tipo, e aí, pra mim foi muito impactante, assim, esse negócio da série. Naquele contexto medieval, né? O que é mais... Sim, que é tipo incrível. Uma coisa
que historicamente, né, os historiadores falam que as mulheres tinham uma posição quase que igual ali com os homens naquela época. E aí a gente pensar em toda a história, em tudo que a gente viveu, para chegar no dia de hoje e, sabe, tentar recuperar a posição que a gente tinha, assim, em outros momentos, em outras culturas, e pensar em toda a repressão que a mulher viveu desde aquele tempo até hoje, né? Então, pra mim, foi uma personagem que tava me sendo, né, muito importante pra mim. E Shield Maiden é escudeira, tipo, veio o nome por causa da série, porque eu comecei a me interessar muito pelo lance viking e descobri mitologia. Ao mesmo tempo, eu comecei a pesquisar muito de povos celtas e tal, por ter ido morar na Irlanda, né? E aí acabei descobrindo que na Irlanda era uma mistura de celta e viking, assim, louca. Imagina como era, né? E aí, sim, que tipo, eu não sabia, eu achava que era só celta ali, aquela região, mas na verdade depois eu fui descobrir que os vikings, na verdade, eles fundaram Dublin, né? Eles invadiram aquela parte ali da Europa também. Então a herança viking ali era muito forte, assim. Uau. E aí, mas enfim, e aí veio dessa história de, tipo, de eu estar me descobrindo enquanto mulher, entendendo o meu poder também, e tendo que trazer isso pra fora porque eu queria criar uma empresa e ter uma marca, né? Eu me sentia tão pequenininha e tão, assim, sabe? Aquela pessoa que não era uma super empreendedora nem nada. E isso veio muito forte, assim. Então eu achei que Shield Maiden, apesar de ser um nome difícil de falar, eu sei que as pessoas me falam isso até hoje, tipo, consultor, né, Sebrae e tal, olha só, não é um nome bacana, porque as pessoas não conseguem falar, mas eu pensei assim, tipo, é o nome que tá no meu coração agora e eu quero usar. Mas ao mesmo tempo, tanta marca estrangeira que faz, né, super sucesso, tá na boca do povo, daqui a pouco dá uma abreviada e as pessoas aprendem a falar. E ainda mais quando descobrem o significado. Eu acho que esse processo da pessoa, gostou da marca e vai descobrindo essas coisas, faz ela gostar ainda mais, né, entender esses processos e tal. Eu também acho, sempre achei, assim. Então, apesar de ser uma coisa um pouquinho complicada, assim, mas eu sempre fui apaixonada por esse nome, porque eu acho que ele remete a uma coisa, né, a um feminino que ao mesmo tempo traz essa coisa do poder e da força. Né? Muito bacana. E aí foi isso, assim, a escolha do nome. E aí eu, na hora de começar a fazer as referências das peças, assim, os nomes das peças, eu comecei a pegar nomes de mulheres, tanto mitológicas, celtas, vikings, e mulheres históricas, mulheres brasileiras, mas todas as mulheres que pra mim fossem mulheres guerreiras. Sejam elas mulheres que realmente lutaram, que no início era mais ou menos essa pegada, mas depois eu comecei a abrir um pouco mais, assim, e ter outras mulheres importantes, né, que pra mim eram referências. Sim. Daí, por exemplo, tem a camiseta Quitéria, que é essa que eu tô usando, que é em homenagem a Maria Quitéria Medeiros, que é uma mulher brasileira, não me lembro agora de que parte do Nordeste ela é, mas ela foi a primeira mulher a integrar o exército brasileiro, e ela precisou se vestir de homem pra fazer parte, assim, ela tipo fingiu que era um homem pra poder lutar, sabe? E aí foi uma história que quando eu conheci eu fiquei, nossa, tipo, tudo bem. É uma Shield Maiden brasileira, sabe? E aí também teve o vestido Clara, que é de uma mulher indígena, Clara Camarão também, que teve um momento importante na história em que ela precisou participar de uma guerra e ficou super conhecida. Enfim, e aí a própria Lagertha, eu tenho até hoje uma camiseta com esse nome por causa da personagem, não só da série, mas por ter alguns historiadores, né, tem o lance dela ter existido de verdade. Mas enfim, tem N outros nomes. Que foi tua inspiração. Assim. Sim. Tinha que ter, né, de qualquer maneira. Nossa, achei muito, muito bacana toda... E eu amo essa pegada nórdica, celta, viking. Principalmente celta, assim, me identifico muito. Já li algumas histórias, assim, nos livros. E eu fiz uma viagem em 2015 também para a Espanha. E foi o que mais me encantou, foi aquela região da Galícia, por causa dos ditos castros lá, e ver aquela cultura, e tu tá num lugar onde aquelas pessoas viveram tanto tempo, assim, mexe com a gente. Sim, né? Guria, eu fiquei até arrepiada, porque eu vi o que tu tem ali, um imãzinho da Galícia, e eu ia te perguntar sobre isso.
porque eu, durante muito tempo, fiz parte de um grupo de danças celtas. Depois que eu voltei da Irlanda, eu encontrei esse grupo aqui em Porto Alegre, e aí foi uma forma de me manter também próximo de uma cultura que eu gostava, sabe? Que legal. Que trazia essa coisa... que tinha isso aqui. Sim, tu ainda participa? Aí, não participo mais, assim. Mas... e aí eu sabia da Galícia, que era uma região celta também, por causa do grupo e tal, das danças, enfim. E, nossa, é muito legal mesmo, né? A gente entender. E tu vê que não tinha nessas culturas não tinha essa opressão com a mulher, os divórcios eram comuns, né? As mulheres participavam da política, da estrutura de poder, enfim. E em algum momento isso, né? A gente sabe por quê, né? Isso degringolou, isso foi... E... Agora, conversando aqui contigo, eu me lembrei de... Essa semana, acho que foi, eu não sei o que eu tava lendo. Alguma coisa sobre feminismo. E que em um dado momento a mulher passou a ser encarada como um recurso natural, sabe? Assim como a gente explora o gado, a gente explora as plantas, a gente explora os minerais. A mulher chegou a um ponto de ser vista como um recurso natural. Então, quando tu tira essa humanidade... Imagina, é surreal pra gente hoje... que saiu, graças a Deus, disso, né? Mas é muito surreal, né? Não ter voz, saber por tudo, né? Que essas mulheres passaram e de alguma maneira, graças à força delas, conseguir sair disso, né? Pouco tempo, mas de alguma maneira, graças a algumas guerreiras, isso tá acabando, né? Mas é muito interessante, assim, e olha, a gente acha às vezes, né, que nem tu falou, eu comecei muito pequena e tal, me sentia nesse mundo, mas é nesses momentos que a gente encontra lá dentro essa força que foi a força de mulheres que imagina a força que elas precisaram para romper essas barreiras um pouquinho de cada vez, ano após ano, né? Então, eu acho que toda mulher chega num ponto da vida, geralmente é aí nessa casa dos 30, perto dos 40, às vezes antes, às vezes depois, mas eu acho que toda mulher chega num patamar, assim, de revolução interna e de colocar pontos finais em situações, né? Seja lá na parte profissional, pessoal, relacionamento e tal. Acho que toda mulher vive essa reviravolta, né? Acho que é bem significativo isso. E é bacana a gente falar sobre isso, porque às vezes as pessoas estão vivendo esse momento e eu acho que existe uma coisa, assim, uma pressão da sociedade por manter uma normalidade, uma tranquilidade das coisas, da vida e tudo, que às vezes tu chega, né, nesse lugar onde tu não te vê mais, tu não vê mais saída a não ser te transformar, e aquilo parece tão aterrorizante, porque ela vai te levar para um lugar fora do comum, fora do normal, que às vezes bate aquele medo e até aquela coisa de tem algo que não tá certo comigo e eu vou ter que reprimir isso, sabe? De, sei lá, eu tô pirando, tô louca, o que é isso? Por que eu quero sair da casinha desse jeito? E isso é muito comum, inclusive, isso aflora nos machismos daquela coisa da mulher louca que tá pirando. Tá pirada. E, na verdade, são mulheres quebrando a casquinha aí pra sair pro mundo, desabrochar, saindo do casulo e tal. E eu acho que isso também é um pouco aterrorizante pra quem vê, porque vem uma enxurrada com isso, né? Mas também é uma inspiração para outras mulheres, com certeza. Achei muito legal. Outra coisa que tu comentou, assim, né, nesse teu processo inicial da segurança que as pessoas buscam, né, que tu mencionou, né, concurso público. E eu sou filha de pequenos agricultores, então eu vivi uma realidade, assim, que tive uma vida bem simples, mas ao mesmo tempo nunca quis ter muito, assim, sempre estive muito bem com o que eu tinha, assim, tive muitos amigos sempre. Até encontrei uma professora minha do ensino fundamental há um tempinho atrás e na época, nossa, sempre foi minha prof preferida, sabe? Aquela mulher inspiradora e tal, e a gente trouxe mais ou menos isso pra conversa. E que na época eu não tinha essas conversas, porque eu era uma criança, né? Mas me inspirei muito nela. E agora ter a oportunidade de conversar com ela, já adulta e tal, e ver e entender o porquê ela me inspirava tanto, porque ela também quebrou muitas barreiras. Mas principalmente porque eu sempre tive uma autoestima um pouco prejudicada, assim. Sempre me sentia, que não era capaz, ou que estava sempre abaixo das pessoas. Então, eu até comentei com ela, né, que
eu sempre busquei essa estabilidade, não apenas pela estabilidade financeira, mas porque eu tinha uma autoestima assim tão prejudicada que eu entendi assim que se eu fizesse um concurso público, eu não precisaria passar por uma entrevista de emprego, eu não precisaria olhar nos olhos de alguém, essa pessoa me avaliar, sabe? Sim. Isso sempre foi bem aterrorizante porque eu achava que isso não era, né? Eu não ia conseguir competir com ninguém. E aí eu fui aquela que eu me afundei em estudos para passar em concurso logo que eu saí da faculdade. E inclusive, né, nesse meio tempo aí de conseguir passar no concurso e fazer muitos concursos, eu fiz algumas entrevistas. E eu lembro que a minha primeira entrevista de emprego, ela veio para consolidar essa ideia que eu tinha, porque eu tive o azar, assim, de ter feito essa entrevista com uma pessoa muito machista. Eu sou agrônoma, então naquela época ainda era um meio mais masculino, isso vem sendo quebrado, mas era um meio masculino, né, a agronomia. E essa entrevista nem era assim para nenhuma área da agronomia que os homens ocupam mais, era para um laboratório, que em geral, nesse meio, é ocupado mais por mulheres, né. Cara, a pessoa foi extremamente machista, misógina, ao ponto de falar que nunca contratou uma mulher. Vamos dizer isso, olha, eu contratei tantos agrônomos e não contrato mulher, sabe? E aí, e assim, a entrevista foi daí ladeira abaixo, eu saí chorando da entrevista. Então aquilo reforçou ainda mais essa ideia que eu tinha. Se eu fizer um concurso público, ninguém vai me avaliar por nada além do que eu responder numa prova. Se duvidar, nem vai saber se é mulher ou homem, né? Nossa, e aí eu mergulhei nisso. E entrei. Só que chegou um momento também, embora eu goste muito da área ambiental, do meu trabalho, chegou um momento, uns 4 anos atrás, que começou a pesar aquela coisa de não ter uma motivação maior. Sempre fui uma pessoa criativa, então no serviço público essas coisas são limitadas, tu tem ali, tu analisa teus processos e era isso. A melhor parte é a parte agrônoma, que é ir nas propriedades rurais, conversar com agricultores, esses contatos. Mas sabe, tu começa a sentir que ali tá faltando. E aí eu comecei também nessa busca com mais segurança, porque, né, sempre nas horas vagas, enfim, tendo ideias mirabolantes. E aí há cerca de 1 ano que eu comecei a pensar numa marca, mas não era com a intenção assim de marca para vender um produto em si, embora óbvio tenha um produto, né, que são as camisetas, mas a intenção era levar a informação, sempre foi essa. E aí nisso, né, e passando por várias mudanças, conheci o tingimento natural, me apaixonei pelo assunto, assim. E agora eu vejo, assim, que a marca virou meio que ainda mais o que eu pensava, que é levar informação, né. Embora ainda trabalhe com as camisetas, mas é como se precisasse falar e informar, e sempre vendo essas problemáticas ambientais em função do trabalho, e eu acho que o mundo carecendo de informação segura, né, porque esse mar de fake news e notícia furada, e às vezes as pessoas vivem alienadas, né, nas grandes cidades do que é o meio ambiente, do que é a zona rural e tal. E aí isso veio com tudo, né, só que demorou pra, né, encontrar, não, agora o caminho é esse, eu vou seguir, assim, veio com várias outras coisas, tentei até ser professora de yoga um tempo, mas dando cabeçada, assim, até que chegou nessa marca, que é mais uma proposta, uma ideia do que uma marca em si, né? Mas cheguei nisso, e agora eu tô feliz, assim, com poder levar isso para as pessoas, mais ou menos. Nossa, assim, essa transformação também. Que demais. Não, e é muito legal o que tu falou. Eu acho que pegou num ponto parecido com o meu, a questão de ser uma pessoa criativa, né? E eu acho que o ser humano, ele é criativo, assim, por mais que... Sim. Claro que tem pessoas que vão usar a sua criatividade para diversas áreas, mais para a parte de humanas, tem gente que é criativo com exatas, com artes, enfim. Mas eu acho que quando a gente tá num trabalho que é uma coisa muito repetitiva e que é um processo muito fechado, a gente acaba sempre chegando num momento que tu quer explodir uma coisa que tem dentro de ti, assim. E que eu passei também por isso, sabe? De, tipo, por mais que eu trabalhasse com moda, eu trabalhava dentro de um escritório, eu precisava fazer as coisas muito... Era só
a minha relação era muito com a tela do computador. Eu poucas vezes via um tecido, assim, via umas amostrinhas ali que eu tinha que aprovar, mas eu passar por todo esse processo da peça ficando pronta e também, enfim, poder se envolver com outras coisas, né? Tipo, tu tem a marca que tu tem os tingimentos, que tu pode estar ali cozinhando as coisas. O tempo inteiro vivendo e construindo. Né? Sabe? Tu tem uma gama de coisas com que tu te envolve. Tu te envolve com a produção dos vídeos, que também é uma tarefa criativa, assim. Então, eu acho que é uma coisa que chega uma hora que tem que sair pra fora, né? E isso é incrível, assim, que leva a gente meio que para um momento de turbulência, de tipo, quero segurar, não posso deixar, então... Sim, né, perder a segurança, né, são crenças limitantes, na verdade, né, que nem tu falou, não tenho perfil talvez de empreender e tal. Acho que é uma das principais barreiras para quem quer sair da caixinha, digamos assim, do CLT ou do concurso público, ou seja lá o que for, tu entender que sim, tu tem essa capacidade. São crenças limitantes, né? E que aí tem milhares de exemplos. Na verdade, se você for olhar, as melhores ideias, as melhores criações são de pessoas que passaram por processos de romper com essas barreiras. Que tu comentou antes lá do couro de abacaxi, né? Eu até fiz um vídeo, acho que foi semana passada, na live da semana passada, falando um pouquinho dessas ideias novas, essas inovações, que se tu for olhar, a maioria delas são de iniciativas individuais de pessoas que não se contentaram com o que está dado e mesmo não tendo muito recurso financeiro, foram lá e criaram essas coisas. Aí você mesmo falou, né, que ainda não está acessível se a gente quiser usar na marca, criar um produto com isso, mas... Para a gente entender como sociedade, assim, como a indústria poderia fazer a diferença se usasse seus recursos, porque se um indivíduo conseguiu o que uma indústria não conseguiria revolucionar, né? Exatamente. E abacaxi, né? Olha quanto resíduo deve ter da cultura do abacaxi. E não só isso, se foi possível com o abacaxi, vai ser possível com a cana-de-açúcar. Tem as meninas lá da Itália que fizeram aquela seda com bagaço de laranja. A gente tem aí várias culturas com resíduos que são subprodutos que vão, às vezes, até são usados como adubo, compostados, mas é recurso, sabe? É recurso natural, sem muito impacto ambiental, porque ele é um subproduto e tá ali, né? Sendo desperdiçado. Exatamente. E a gente precisando dessas coisas. Exatamente. Né? A gente precisando utilizar e querendo utilizar esses recursos, né? Que eu acho que tem, assim, um mercado que tá muito afim de consumir isso e de mudar os seus hábitos, mas ao mesmo tempo, é como tu falou, essas mudanças elas estão vindo muito do pessoal que é pequeno, que não tem ainda um recurso todo para colocar isso numa escala maior e impactar, né? Então a gente fica meio torcendo, mas ao mesmo tempo ainda sem poder. Sim, e ao mesmo tempo também torcendo que se venha esse grande incentivo financeiro das grandes indústrias que também não usem da forma de monopólio nesse modelo de injustiça social. Exatamente. Então tem um equilíbrio difícil de alcançar, né? Tirar do crajiru e daí vamos inventar umas estampinhas. Legal, né? Já tá linda essa cor. Pior que dá medo de seguir adiante. Mas eu vou seguir. Vou seguir porque eu sei que é só essa cor, eu vou usar pouco. Como é que pode a cor influenciar tanto, né? O uso de uma roupa, né? Ah, sim. Às vezes é uma roupa maravilhosa, mas tu coloca e a cor... Eu tenho vontade até de fazer aquelas consultorias, sabe, de coloração pessoal e tal. Eu tive uma experiência no dia desses, assim, que me deixou chocada. Porque eu sempre fui muito do básico, né? O preto, branco e cinza, assim. E de uns tempos pra cá eu tenho experimentado vestir mais peças coloridas e tal. E aí teve um dia que eu tava numa feira, e aí eu sou muito amiga da Carol, da Tsuru, que faz umas capinhas, umas peças com zero waste.
E aí ela tinha uma calça que era um vermelhão aberto, assim, lindo, sabe? Coloquei a calça na minha frente e eu me senti outra pessoa. Eu nunca vesti nada vermelho e eu vi como ficava bem em mim, sabe? E eu acho que muito por causa dessa coisa de ter passado todo esse tempo meio que me privando de cores, assim, meio que apostando naquilo que eu sabia. E aí, tipo, nossa, foi um negócio... Mudou minha vida. Coloquei uma roupa na minha frente. Essa cor fica linda em mim. Sim. E eu acho que é muito isso, assim, é uma coisa muito sutil, né? De, tipo, às vezes é um tom. Não, um tomzinho. às vezes tem roupa que tu coloca, parece que tu tá maquiada, né? Eu não uso muito maquiagem, então pra mim isso fica gritante, assim. Tem roupa que eu uso que parece que eu saí de uma guerra. E tem roupa que parece que eu tô toda maquiada. Impressionante mesmo. Bom, agora vem o que dá medo, né? Vamos inventar moda, literalmente. Enfim, tá aqui a corzinha, então, do crajiru. Uma concentração não muito alta de crajiru, bem diluída até. Claro que de seca ela vai dar ela baixa bastante o tom. Eu vou fazer o tie-dye e depois talvez eu faça uma impressão botânica junto, mas eu não vou arriscar fazer os dois. Vamos ver como fica uma primeiro. Inclusive um tie-dye que eu faço muito nas camisetas. Tem uma camiseta que eu faço assim e depois faço tie-dye com a araucária, fica um efeito assim, em vídeo, foto até não dá pra ver muito como ao vivo, mas fica um efeito bem legal. Eu faço tipo uma gaitinha aqui. Possível, porque eu já tentei mudar o crajiru pra roxo. Ele ficou meio roxinho. Vou mudar todo esse script agora. Que eu ia colocar o ferro no chá preto pra ir pro cinza, porque eu já tentei uma vez mudar com ferro crajiru pra roxo, tipo, pau Brasil não funcionou, mas agora, né? Isso é ferro. Ficou meio roxinho mesmo. Que estranho. Não, agora eu já vou mudar tudo. Vou pôr direto no crajiru. Curiosa a história da rainha celta Boudica. Sim. Ela deve ter estudado a história dela. Eu muito pouco, na verdade. Eu deveria ter estudado mais, assim. Mas é que ela era uma rainha celta. Ali da região... Eu não sei se tu sabe, né, que os celtas, eles eram, tipo, meio que como se fossem os índios aqui no Brasil, assim. Era um povo que vivia nas florestas, lá na Europa. E eles tinham várias tribos, né? Não existia um povo celta, uma unidade, assim. E aí ela era rainha de uma tribo dos Essenos, que era uma galera que morava numa região ali onde fica a Inglaterra hoje. E aí, com a invasão do Império Romano, né, que foi chegando e tomando todas as partes da Europa, ela lutou 2 vezes contra essa invasão do Império Romano. Na verdade, o marido dela, que era o rei, que era o líder, né, do povo, e ele morreu, e aí ficou com ela essa questão, né, o papel de assumir essa liderança, assim, do povo esseno.
E aí ela é uma figura bem famosa, assim, até hoje tem status na Inglaterra e tal, bem pra, assim, pra trazer essa coisa do povo celta, né, dos povos que moravam ali antes dessas invasões. Então ela é bem uma figura, assim, meio que conhecida na cultura deles, né, por ter feito isso. Nossa. E aí os historiadores falam assim que era uma mulher que tinha longos cabelos ruivos até a cintura e tal. Tem todo uma coisa meio, né, de... Ai, que lindo. Ai, não acredito que numa brincadeira eu vou descobrir o roxo. Uma sujeirinha, né? Olha só. Uau, que lindo. Ele tá um uva, assim. Não, e tipo, o impressionante é que, sei lá, tu vê, tá, tem uma manchinha na mesa que tu te tentou tirar e tudo. E aí, só com o contato ali, ela já modificou cor. Nossa, E o que eu tô surpresa, porque eu já tentei modificar, porque era uma coisa óbvia, né? Porque os vermelhos, né, em geral, são antocianinas e eles têm essa reação com pH alto. Que lindo. E acontece isso com toda antocianina vermelha, se tu colocar um bicarbonato, uma coisa básica, vai ficar roxo. Aí eu até cogitei, porque andei estudando mais fisiologia outro dia. Catei um livro que eu tenho aí da época do mestrado para estudar tanino, e aí tem tanino condensado, que ele é condensado com antocianina. Então, em geral, as antocianinas não são bons corantes, embora sejam as cores mais vibrantes e bonitas, não são muito estáveis por causa dessa alteração com o pH. Mas quando elas estão ali no tanino condensado, tu precisa um ácido muito forte para mudar essa cor. Então são as melhores cores, né? O tanino, digamos que protege elas. Sim. E aí eu já deduzi, deve ser isso, é uma antocianina, mas tá ali bem protegida, por isso que não mudou a cor. Eu até postei um vídeo falando que não tinha conseguido e tal. Nossa, agora olha só, que viagem, tio. Tô impressionada. Eu falei que ia ser uma surpresa. É sempre uma surpresa. Olha só que surpresa boa. Um teste que eu já tinha feito com o Crajiru para tentar mudar a cor. Não tinha conseguido. E hoje, numa brincadeira aqui com a Camila da Shield Maiden, fazendo uma experiência com o vestido da marca dela, cheguei no roxo, sem querer. Muito feliz com o resultado aqui. Então, para quem viu aquele meu vídeo falando de roxo, que eu disse que não tinha conseguido alterar o Crajiru, hoje, por acaso, tinha uma manchinha de ferro aqui na minha mesa e eu encostei o vestido tingido de Crajiru e já puxou pro roxo. Aí mudei todos os planos que eu tinha pro vestido, que era para sair um cinza com rosado, meio enferrujado. Acabei descobrindo então o roxo aqui, um uva. Foi de verdade uma surpresa. Então aquele dia eu falei que não ia ter camiseta roxa tão cedo, agora vai ter com certeza. E um roxo lindo, né? Sim, ficou super forte. Claro que seco ele vai dar uma clareadinha, mas igual ficou uma cor bem escura. Talvez nem precisasse fazer o tie-dye, mas vai ficar um efeito bacana. Eu tava falando pra Camila mais cedo que eu não costumo usar retalho pra testar. Eu já vou direto na camiseta e seja o que Deus quiser. E o legal é que a gente acaba descobrindo essas coisas sem querer, porque provavelmente se fosse um experimento mesmo, talvez não tivesse acontecido isso de manchar ela e chegar nessa... Ai, olha só. Eita! Ai, nossa, ficou muito lindo. Uau! Ficou listrado, né? Uva listradinho. Bem delicada a listrinha. E um roxão. Um roxão inesperado aí, uva. Mas de perto depois eu coloco uma foto com ele. Nossa, super satisfeita. Aquela coisa que tu é surpresa boa, né? Não esperava mesmo. Nossa, poxa vida.
Vamos ver como é que ficou a etiqueta. Olha, super efeito Ela- a etiqueta. É legal porque como a etiqueta é de algodão também, quando tu tinge ela fica na cor da Sim, peça, né? show de Fica bola. bem bacana. É, maravilhoso. Nossa, certo que eu vou usar isso aqui até desmanchar. Vai ficar anos com esse vestido. Muito lindo. Amei. Então tá. Nosso Que legal. experimento. Obrigada Ai, adorei. por ter aceitado aí essa tarde aí de papo, bate-papo. Ai, E foi muito de legal. experiência e, nossa, assim, a minha alegria de conseguir um roxo. Então, esperem camiseta roxa agora. Quem gosta de roxinho aí é certo que vai ter, tá? Feito então. Tchau, gente. Até o próximo vídeo. Tchau.